o termo propagação da mensagem de Sai Baba. Então seria criar meios e métodos de expandir a mensagem de Sai Baba através de práticas, de ações específicas que acentuem os valores da verdade, da retidão, da paz, do amor e da não violência, através de reuniões públicas, simpósios e seminários, treinamento de oradores, distribuição de matérias e publicações de ensaio, promover a exibição de filmes e vídeos nos meios de comunicação local. Ainda em asilos, em orfanatos, etc. Né? Programações de músicas, teatros e o que puder ser feito para esse sentido. Né? O quarto seria a limitação dos desejos. Eu vejo isso muito importante nessa hora, eu vejo isso com muita importância, e depois nós vamos voltar a isso aí, que eu quero fazer um comentário em cima disso. Segundo Sai, praticar esse ensinamento de Sai Baba sobre a limitação dos desejos, dando a cada um de nós o exemplo, eliminando os gastos desnecessários e não apresentá-los como um sacrifício. Eu acho isso muito importante porque, dando um exemplo, se cada um de nós, Sai Baba, inclusive, no meu modo de se entender, não pede que a gente ande maltrapilho, deixe de comprar carros e outros bens de modo geral, mas que faça uma limitação nisso também. Né? E se nós deixarmos de cada um de comprar um sapato, não, ao invés de comprar 5, comprássemos 4, ao invés de comprarmos 10 camisas ou 4 camisas, comprássemos uma, né? Se uma minoria que fosse procedesse a esse tipo de atitude, isso reverteria uma doação muito grande que o centro poderia, na verdade, passar para as pessoas e para as instituições mais carentes. Eu acho muito importante esse e outros aspectos também. Né? Diz ainda Sai Baba que a limitação dos desejos é uma obrigação que todos os membros e devotos devem se empenhar como um procedimento de vida. A gente está falando muito de Sai Baba, eu não vou ficar fazendo filosofia aqui, porque o professor constantemente fala isso, mas está escrito e isso é constantemente também repetido. É preciso que cada um seja o exemplo. Então, é obrigação, vou repetir, que todos os membros e devotos devem se empenhar como um procedimento de vida. Deve ser praticado sempre. Segundo Sai, esta é uma maneira de se obter a felicidade, não somente a felicidade individual, como a da sociedade do país. Ele segue dando um exemplo, que eu coloquei aqui como lembrete. Se as nações limitassem seus desejos, né, eu falo nações, membros, né, de modo geral, haveria paz entre os países e, evidentemente, ninguém teria a intenção de subjugar ninguém, nem de adquirir nada, né, além daquilo que fosse necessário para a sua subsistência. Sai insiste que não se deve desperdiçar comida, dinheiro, energia e tempo. Os 4 objetivos não são independentes entre si. É importante que a organização, através de uma ação coordenada e integrada, cumpra os objetivos. Todos os membros devem tomar conhecimento dos 4 objetivos, assim como o código de conduta de São Paulo.
Os 3 setores da organização, basicamente, é o setor espiritual, de serviço e a educação. A menina aqui falando, ela perguntou quem era professor, né? Então, nós, dentro do nosso grupo, vendo quem é professor, quem é médico, quem é psicólogo, quem é engenheiro, quer dizer, essas pessoas dirigiriam trabalhos afins às suas atividades normais no dia a dia. Não é isso? Esses trabalhos devem ser desenvolvidos com a participação de todos os membros, objetivando estabelecer o espírito de equipe, movimentando dessa forma todos os recursos da organização, financeiros, pessoais, ao invés de unicamente os recursos de um só indivíduo. Eu falo recurso aqui, coloquei recurso, eu não coloquei só recurso financeiro, eu coloquei o recurso humano também, tá? Porque é muito simples a gente pegar uma bolsa de supermercado, botar na mala do carro, laranja, maçã, lá o que for, e dar para a academia e se afastar. E daqui na entrelinha me parece que é importante a pessoa dar e, segundo o professor Hermógenes, doar-se também, participar ativamente, quer dizer, seguir essa doação que ele deu, discutir essa doação entre os membros, saber onde vai ficar, quer dizer, é realmente um trabalho de equipe. Né? Bom, isso aí seria basicamente o que eu queria transmitir, só acrescentando aqui alguns tópicos, e tudo isso nós tiramos das palavras de Sai-Baba, né? Que ele escreveu. Alguns tópicos que eu ainda acho importante colocar. Não se deve buscar somente o seu próprio desenvolvimento espiritual, unicamente, e que o caminho da salvação é o serviço desinteressado à humanidade. Naturalmente que tudo isso já está mais do que batido, mas agora, se pensando em termos de uma associação, uma fundação, algo que seja, é importante a gente fazer uma análise, saber até que ponto é possível ou não, nesse momento, cada um se doar, né? E que a gente tem realmente lugar. Todos os nossos pronunciamentos, eu acho que isso também tem uma importância muito grande, todos os nossos pronunciamentos, estou falando devagar, desculpa, eu estou quase na respiração, mas vamos lá. Todos os nossos pronunciamentos devem estar baseados e respaldados em realizações pessoais. Repetir, todos os nossos pronunciamentos, quer dizer, quando eu falo alguma coisa, é importante que eu esteja baseado, né, esteja fundamentado em dados, quer dizer, em coisas concretas que eu vivi aqui. Né? Eu não posso ser um hipócrita que está falando de Sai-Baba, teoricamente, para todo mundo, e não está vivenciando realmente, não ter um embasamento para isso. Sai daí, ó. Não, mas isso já está... Não devemos, então vou repetir tudo para completar o raciocínio. Todos os nossos pronunciamentos devem estar baseados e respaldados em realizações pessoais. Não devemos fazer declarações que não tenham uma base. Falar sem atuar, esse é o segundo passo. Falar sem atuar é um grave pecado. É melhor permanecer calado. Podemos nos considerar afortunados. Isso aqui, quer dizer, acho que podemos realmente nos considerar afortunados desde o momento que a gente sinta a essência de Sai-Baba, esteja, quer dizer, calçado naquilo que eu falei anteriormente, calçado na base. Senão a gente não é afortunado, a gente pensa bem, mas não é. Em verdade, podemos nos considerar afortunados em termos a divindade de forma humana para orientar-nos nesse sentido e dar-nos a sua graça divina a cada um de nós,
nos fazer seu instrumento. É preciso também uma integração entre nós todos, devotos, deixando-se de lado o ego de cada um. Isso não, quer dizer, isso é ainda continuando dentro daquilo que a gente tirou dos pensamentos sagrados. É preciso uma integração entre todos os devotos, deixando-se de lado o ego de cada um, praticando os princípios Satya Saibhava. Bom, eu só para encerrar, passar a palavra para ele, eu diria a vocês que sem esse trabalho pessoal, o nosso ego, né, evitar todo aqueles sintomas de vaidade, inveja, ciúme, atrito, tudo isso, o nosso centro vai ficar muito superficial. É preciso realmente que a gente deixe do lado de fora, né, do nosso centro, todas essas coisas, tudo isso. E até nem nos preocupemos com as vaidades que podem chegar, com as invejas. Não sei por que isso acontece, eu não consigo entender. Sei que existe alguma coisa nesse sentido. Não estou preocupada com ela, porque senão não acreditaria em Saibhava. Eu não estaria aqui falando. Né? Acho que isso tudo é muito pequeno para chegar a nos incomodar. Mas é importante que a gente não esqueça disso e dentro do centro a gente cuide especificamente e principalmente do nosso ego, que é o nosso maior inimigo. Quer dizer, não é trabalhar para Saibhava, prestar serviço de caridade, donativos, etc, etc. Trabalhar para Saibhava, no meu modo de vista, é muito pessoal, é trabalhar primeiro nós mesmos. Né? E eu confesso que estou fazendo um grande esforço, e o Wilton também, que nós estamos assim de arrastão. Me parece também que essa mesa de cirurgia, que é tão falada, que ele agora vai nos operar, mas a gente tem que também, pelo menos, entrar no hospital. Temos que entrar com vontade de ser operado. Obrigado. Nossa associação. Associação essa que é um desejo acalentado pelo professor e pela minha mãe Maria há muito tempo. Então, aqui nós aprendemos que toda vez que nós iniciamos alguma coisa, e para fazê-lo com firmeza, e para que essa semente seja plantada em terra fértil, eu vou emitir o som, peço-lhes, eu não sei, como se diz quando vai se emitir o om, o senhor diz uma palavra bonita? Pranava. E eu pediria em seguida para a minha irmãzinha Argélia fazer o bhajan para Ganesha, que é para que a associação então se inicie realmente com uma semente em solo fértil. Agora lancemos a semente ao solo com a ajuda de Ganesha. Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha 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 Saisha Sharanam Sharanam Sai
Sharanam Ganesha. Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha. Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha. Saisha Sharanam Sharanam Saisha. 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 Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha. Foi inspirada a minha mãe Maria, de Associação Satyanarayana. Então, foi mais do que um retiro. Para mim foi um internato da pesada. Eu fiz, não tinha hora, era tudo, o professor marca tudinho assim, a gente fica... É duro, hein? Fazer um retiro com o professor, a gente acaba virando santo. Então, vamos lá. A constituição da associação, então, foi basicamente fundamentada dentro dos propósitos, dos ensinamentos de Sai e das informações que nós recebemos do Comitê Central. Da Constituição, sede e fins da associação. Artigo 1º. A Associação Satyanarayana, fundada em 2 de maio de 1987, na cidade do Rio de Janeiro, é uma sociedade civil, apolítica, assectária, cultural, educacional, de caráter filantrópico e reger-se-á por este estatuto o seu regimento interno e demais leis em vigor, e sua duração será por tempo indeterminado. Essa é a forma jurídica. Eu estou lendo um estatuto já com a forma jurídica e como ele deverá ser, inclusive, futuramente registrado. A Associação Satyanarayana tem sua sede e foro na cidade do Rio de Janeiro. Essa sede, naturalmente, nós, com a ajuda de vocês, iremos encontrar. Ela já existe em algum lugar e minha mãe sabe onde está e nós chegaremos lá. Destina-se a associação promover e desenvolver programas de valores humanos de educação fundamentados nos princípios da verdade, da retidão, da paz, do amor e da não violência, que são os 5 bombeiros que Sai fala no livro, que fundamentam realmente a filosofia dele. B. Promover e desenvolver programas em níveis nacionais, objetivando a manutenção da saúde das pessoas e o seu bem-estar social. C. Promover e desenvolver atividades relativas a cânticos devocionais em grupo, círculos de estudos e serviço à comunidade. D. Fortalecimento da base espiritual dos membros, através da intensificação da fé nos ensinamentos de Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Propagação da unidade das religiões, enfatizando os seus princípios comuns. F. Promover a prática da limitação dos desejos, o Luiz abordou esse tema, entre seus membros, eliminando os gastos desnecessários, não desperdiçando alimento, dinheiro, energia e tempo. Capítulo 2º é sobre os associados. Artigo 3º. A associação é constituída de número ilimitado de associados, denominados membros, que, no ato de ingresso, se obrigarão a aceitar e respeitar as disposições estatutárias e regulamentares em vigor, a decisão dos dirigentes e a cooperar para a consecução dos objetivos da associação. Isso é um voto que se faz a Sai Baba. Ainda hoje a dona Ofelina estava conversando conosco e estava falando em relação a isso no MEC. Artigo 4º. São condições essenciais para ingresso como membro da associação: A.
crer em Deus. B. Expressar o desejo de Deus. Crer em Deus. Expressar o desejo de participar das atividades programadas pela associação e que manifestam devoção a Deus, tais como cânticos devocionais em grupo, prática de meditação e orientação sobre a sua vida espiritual em conformidade com os ensinamentos de Bhagavan Sri Satya Sai Baba. E cumprir o código de conduta dos membros. O código de conduta é o seguinte: meditação e preces diárias, cânticos devocionais e preces com os membros de suas famílias, pelo menos uma vez por semana. Participação nos programas educacionais Balvikas, organizado pelo Centro para atender os filhos dos devotos Sai. Participação no trabalho da comunidade e em outros programas da organização. Comparecimento no mínimo uma vez por mês nos cânticos devocionais organizados pelo Centro. Estudo regular da literatura Sai. Falar mansa e amavelmente com qualquer um. Não aceitar, essa vai pegar quase todo mundo. Não aceitar em falar mal de outrem, especialmente em sua ausência. E pôr em prática o teto sobre os desejos, utilizando a poupança resultante dos mesmos a serviço da humanidade. Bom, esse foi o Código de Ética e não foi invenção nossa, é extraído dos compêndios que vieram daí. Artigo 5º. A associação contará com um corpo de membros ativos, assim denominados aqueles que fizerem voluntariamente o voto de dar um mínimo de 4 horas de serviço comunitário e ao trabalho organizacional da associação. 4 horas? Não é diário, não. É por semana. Não, por semana. Cada membro ativo deverá também participar, além dos serviços organizacionais, de serviços comunitários. Já vai pegar umas 8 horas aí. O membro poderá solicitar, agora vamos falar se ele entrou, não gostou, não sei lá, tal. O membro poderá solicitar desligamento da associação quando julgar conveniente. Quer dizer, ela é aberta, ele entra, mas pode sair. O membro, agora, se não sair por livre e espontânea vontade, aqui tem um capítulo que também é lá de origem do material que veio do comitê, que diz o seguinte: o membro será desligado da associação se deixar sem justificativa de cumprir seus compromissos como membro ativo, engajar-se em atividades prejudiciais aos objetivos da associação, deixar de comparecer sem justificativa às reuniões e ou atividades da associação. Agora vamos falar da administração da associação. A associação será administrada por uma diretoria e um conselho diretor. A diretoria e o conselho diretor juntos são compostos de no mínimo 3 membros e no máximo 11 membros. Um dos membros da diretoria, de preferência o presidente, é membro nato do conselho. Da diretoria. A diretoria será composta por um presidente, por um vice-presidente, um diretor secretário e um diretor tesoureiro. A primeira eleição para a diretoria será por aclamação e as demais eleições serão por meio de escrutínio secreto, quer dizer, voto secreto, votação secreta, dentre os membros ativos da associação. O mandato da diretoria será por 2 anos, podendo os membros serem reeleitos. Os diretores poderão ser auxiliados nas atividades que lhes são inerentes por subdiretores, livremente nomeados e dispensados por eles. Nenhum membro ativo, isso é importantíssimo, porque foi muito debatido lá no nosso retiro pelo professor conosco e pela minha mãe Maria. Nenhum membro
poderá ser eleito para cargo da diretoria, se já o for de qualquer outra organização espiritual, filosófica ou religiosa, à exceção das igrejas tradicionais e sinagogas. Então nós debatemos muito isso, porque esse material é para entender o espírito da coisa. Então, depois o professor, nesse aspecto, ele vai lhes explicar a razão de ter o Comitê Central estabelecido essa regra. A diretoria se reunirá ordinariamente sempre que se fizer necessário, sendo indispensável a presença de todos os diretores para que as suas reuniões se possam realizar. São atribuições da diretoria, em conjunto, executar as atividades necessárias ao cumprimento dos objetivos da associação expostas no artigo 2º. Foi aquele rol de objetivos. Cumprir os estatutos, observando que a associação funcione segundo os regulamentos. Os regulamentos da associação serão elaborados segundo a orientação do Comitê Central. Assistir e participar pelo menos de 60% das atividades da associação. São deveres dos membros da diretoria. E o Aloysio já fez uma abordagem sobre esse sentido. Conduzir as suas vidas de modo a enaltecer o nome de Sri Satya Sai Baba. Manter uma elevada conduta moral, sendo exemplos para a sua comunidade. Dever considerar-se a si mesmos como servidores da associação, dirigindo-a por meio de exemplo. Foi o que ele falou. Não adianta ficar dando lição, é preciso exemplificar. A lição tem que ser respaldada, fundada, assentada no exemplo. Ao presidente compete coordenar os trabalhos dos demais dirigentes, conduzir as reuniões e atividades da associação, estar presente, orientando e participando pessoalmente de todos os eventos da associação com entusiasmo e compreensão. Quer dizer, ele não manda só, ele participa, ele vai lá, ele faz conosco. Se nós formos varrer, o presidente está junto, isso até estimula. Presidir a todas as reuniões da associação e da diretoria,